Olá, quero saudar todos os telespectadores da TV Alesp. Hoje o assunto que nós pretendemos falar é sobre as guardas civis municipais, que são um complemento importante e a população pouco conhece as funções, quem lidera, a que serve a guarda, como está a situação dela no país. E a segurança normalmente é feita pela Polícia Civil e Polícia Militar, mas existe uma corporação muito grande no nosso país, nos nossos municípios, especialmente no estado de São Paulo, composta pelos guardas civis municipais. E eu convidei hoje para estar aqui falando para os telespectadores da TV Assembleia, o Oséias Francisco da Silva, meu amigo, é de São Bernardo do Campo, que preside hoje a Conferência Nacional das Guardas Municipais. O Oséias é GCM já há 14 anos, é filósofo de formação, mestrado em políticas públicas, autor de 4 livros sobre segurança, inclusive, foi subcomandante da Guarda Civil Municipal de São Bernardo e, como disse, presidente da Conferência Nacional das Guardas Civis. Boa tarde ao Oséias, boa tarde ao telespectador. Boa tarde, deputado. Quero aqui prestar minhas homenagens pela priorização na sua pauta, na sua agenda, das guardas civis municipais. É um assunto nobre, a população precisa conhecer, precisa valorizar as guardas civis municipais, que têm contribuído de maneira muito significativa para a redução dos indicadores criminais em todas as cidades do país que têm guardas civis municipais. Muito obrigado e parabéns por essa grande pauta. A honra é nossa, é uma briga que desde que nós começamos no processo, o Oséias me trouxe para essa briga e a gente tem trabalhado em prol das guardas civis. E eu queria, Oséias, que você explicasse para o telespectador o que são as guardas civis, quantas são, aonde elas estão e o que elas fazem. Muito bem. As guardas civis municipais, elas foram regulamentadas, suas atribuições, suas competências, seus limites, sua forma de organização, pela Lei Federal 13.022 de 2014, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Uma lei que é a lei mais moderna para a segurança pública no país, a primeira polícia brasileira que tem uma lei orgânica nacional, que a população pode consultar e verificar quais são os limites, atribuições e competências das guardas civis municipais. Essa lei, além da determinação de competências gerais e específicas, ela também estabelece pontos fundamentais, como a relação entre os órgãos de segurança pública, ela já prevê isso, uma boa relação estabelecida na própria lei com a comunidade, que é um aspecto fundamental para se construir um policiamento comunitário. Então a lei ela já prevê esta grande possibilidade, que as guardas já fazem isso com maestria, mas precisava de uma lei que regulamentasse. Entre outras coisas, no sentido da organização, número de efetivo, relação da guarda, inclusive com a Polícia Federal, inclusive com os conselhos comunitários de segurança pública, que hoje só existem, os conselhos estaduais. Então, nesta lei, encontra-se lá as competências e atribuições da Guarda Civil Municipal. Na Constituição de 88, no artigo 144, especificamente no parágrafo 8º, coloca lá que as guardas civis municipais têm a competência para cuidar de bens, serviços e instalação, bem como dispuser a lei. A lei é essa lei 13.022, que estabelece esse marco legal para as guardas civis municipais. E quantas são no Brasil, Oséias? Nós temos uma avaliação, inclusive subsidiada pela pesquisa do IBGE, que as guardas civis municipais se encontram em torno de 1.100 municípios brasileiros, um efetivo ultrapassando a casa de 120 mil profissionais de segurança pública. Obviamente que nós temos uma percepção e acompanhamos as guardas no país inteiro. O efetivo, você disse? 120 mil. 120 mil entre homens e mulheres. Isso é que a pesquisa do IBGE aponta, mas a realidade já acrescenta um número maior, porque diariamente abrem-se os concursos, novas cidades iniciam suas guardas civis municipais, e a gente pode falar hoje no estimativo de 130 mil guardas civis municipais. E a nível nacional, Zé, elas estão aonde? Elas estão em todas as capitais, com exceção do estado do Acre,
e Distrito Federal que não tem guardas civis municipais, e nas maiores cidades, acima de 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, e em muitas cidades abaixo de 50 mil habitantes, distribuída em praticamente 1.200 municípios brasileiros, quase 1/4% dos municípios brasileiros. Legal. Em São Paulo, onde é que elas estão? Onde é que elas estão organizadas? No estado de São Paulo, nós temos o maior contingente de guardas municipais do Brasil. Elas se encontram presentes em 211 dos 645 municípios. Nós temos um efetivo beirando já a casa de 40 mil homens e mulheres que atuam diuturnamente para fazer a segurança da população. 45 mil aqui em São Paulo. Então. Zé, eu conheço muito o trabalho da GCM, né? Sou amigo de muitos GCMs, muitos me apoiaram, inclusive, para deputado, né? E conheço muito por dentro a guarda, a distribuição e como é o serviço da guarda. Muitas pessoas acham que a guarda está ali só para cuidar do patrimônio público, né? Mas, assim, eu vi várias ações, né? Até tinha um caso importante de um estuprador que agia no centro de São Bernardo, nas imediações do Paço, e ele foi preso, não foi pela Polícia Militar, tampouco pela Civil, foi descoberto e preso pelos GCMs. Eu queria que você falasse um pouco para os telespectadores, né, do impacto das guardas municipais na redução dos indicadores criminais. Muito bom, deputado. E reconheço a tua importância, o teu incentivo, sempre promovendo a Guarda Civil Municipal, por onde você passa. Sei que você tem esse compromisso com os guardas civis municipais e tem atuado aqui na Assembleia Legislativa, nas cidades. Sim. A gente agradece muito. As guardas civis municipais, eu costumo dizer que a guarda é a polícia do município, a polícia do povo, a polícia de proximidade. O sistema de segurança pública brasileiro, ele ainda não está organizado como um sistema, como pressupõe a palavra, né? Ainda existe dificuldade de diálogo entre as forças policiais, existe dificuldade de limitação de competências, existe dificuldade no sentido de produção de ocorrência e troca de informações criminais, cada um tem seu sistema, mas a Guarda Municipal é a polícia do município, é a polícia municipal. O nome Guarda Civil Municipal, isso não quer dizer que ele não seja polícia. Para ser polícia, você não precisa necessariamente ter o nome polícia na nomenclatura da instituição. Sim. Porque a polícia é uma atribuição do Estado, né, dos entes federados, que delimita ou passa competência para órgãos especificamente. Então existe a Polícia Federal, Rodoviária Federal, os agentes penitenciários são polícias penitenciárias, sim, apesar de não ter o nome, as polícias estaduais, civis e militares e as polícias municipais, que são as guardas civis municipais com competência muito clara, determinada pela lei. A questão da produção das ocorrências é hoje, pelo próprio cenário perverso da criminalidade, da violência que oprime o povo brasileiro, nós temos em média 60 mil homicídios. Ontem mesmo foi publicado um relatório pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Datafolha, colocando o número de homicídios que acontece no Brasil, o quanto que isso assusta as pessoas e o quanto que isso traz um prejuízo, tanto para a família como para a pessoa que foi vítima, inclusive o impacto no desenvolvimento social dos municípios, nos estados, né? Existe um estudo sobre o impacto financeiro da segurança pública, do quanto que os estados deixam de receber em decorrência da violência. E as guardas civis municipais têm atuado mesmo, porque a população ela se encontra praticamente refém da criminalidade. Os estados chegaram no seu esgotamento, no sentido de dar uma resposta, de prevenir. Praticamente não é só o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados mais atuantes, que tem uma das polícias mais bem estruturadas do país, quiçá do mundo também. Mas mesmo o estado de São Paulo já se esgotou há muitos anos. E no Brasil, todos os estados não conseguem fazer nem a manutenção do efetivo que já existe, porque a evasão é grande, eles não conseguem criar uma estrutura para manter o que já tem, nem conseguem abrir novos concursos. Está aí a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que já vem sendo sucateada há muitos anos, e o governador não consegue nem recompor a demanda que sai de delegado, que se aposenta, ou de investigadores, escrivães. E as guardas civis municipais são demandadas por esta realidade. Os prefeitos são demandados pela população. A população que sofre as violências não vem para o governador do estado, nem vai para Brasília, para o presidente da República. Vai na Câmara dos Vereadores, vai no gabinete do prefeito e demanda essa segurança ao prefeito. E o prefeito se recorre ao estado, o estado abandona ou deixa o prefeito na mão.
E as guardas civis municipais assumem cada vez mais essa função e têm garantido. Aqui no estado de São Paulo nós temos estatística, lá em São Bernardo, essa da ocorrência do estuprador. Isso aí é uma entre tantas outras que causam um impacto muito significativo. Tem cidade que as guardas civis municipais, eu posso citar N cidade, que as guardas civis municipais produzem mais ocorrências do que as polícias estaduais. E são muitas cidades. Obviamente que não é a finalidade da Guarda Civil Municipal ficar produzindo ocorrência apenas no policiamento reativo. Mas ela, né, complementa muito nesse sentido. O espaço, até pela ausência, né? É interessante. A Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, ela tem um trabalho muito interessante. Eu não sei se tem algo concorrente na proporcionalidade com São Bernardo, né? Tem 400 câmeras na cidade de São Bernardo, distribuídas nos mais diversos. O prefeito Luiz Marinho inovou, criou como é que chama esse sistema? Vídeo monitoramento. Vídeo monitoramento. E hoje, em 400 locais de São Bernardo, você tem um grupo de 24 horas, GCMs, monitorando essas 400 câmeras, né? E a polícia e a Guarda Civil, ela tem preventivamente feito um trabalho, porque quando ela vê a atitude suspeita, ela imediatamente, a GCM mesmo, vão àquela localidade e evitam muitas vezes, e em algumas vezes chega a prender, são muitas as ocorrências nesse sentido, né? E tem colaborado muito, especialmente porque em São Bernardo, como você dizia, Oséias, a quantidade de policiais militares, ela é insuficiente para atender a demanda que tem na cidade, o tamanho da cidade, o índice de criminalidade da cidade. Da mesma forma, hoje eu tenho debatido muito o tema de segurança, até março eu fiz parte da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa e fui chamado para muitos debates em várias cidades do interior. Tinha cidades que o índice de criminalidade é altíssimo e não tinha delegado de polícia, né? É interessante o descaso do governo do PSDB com a segurança em São Paulo, né? E eu digo isso de forma importante porque, primeiro, os salários aviltados, segundo, o número de policiais disponíveis à população, muito aquém do que é necessário. Terceiro, não existe modernidade, os equipamentos. Nós fizemos uma audiência pública aqui, Oséias, onde nós denunciamos, né, que o policial em São Paulo, ele usa uma arma que falha. Ele usa uma arma que ela dispara à toa. Muitas vezes o policial é condenado porque ele, ao mirar pro coisa, a arma dispara. E não dispara um tiro, ela dispara rajada. E aí o excesso da força, muitas vezes ele é condenado porque a arma falhou, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes ele vai usar a arma pica, ela não sai o tiro, e o do bandido não falha, a arma do bandido é boa, né? São Paulo vem gastando absurdos, né? Não tem esse trabalho preventivo que nós temos em São Bernardo, que a Guarda Civil Municipal tem em São Bernardo, né? E o resultado disso é uma população insegura, presa dentro de casa e o bandido fora. E aí os prefeitos tiveram que se organizar, né? Montaram suas guardas civis. Eu me lembro, quando o prefeito Luiz Marinho chegou à prefeitura em 2009, nós tínhamos quase 500 guardas e ele elevou esse efetivo a 1.000 guardas e hoje é insuficiente. E hoje passa por um desmonte também a guarda em São Bernardo. Um dos grandes problemas que a gente sempre discutiu, Oséias, é a falta de integração da Polícia Militar com a Polícia Civil, com a Guarda Civil Municipal. Por exemplo, eu fui conhecer contigo a central de vídeo monitoramento. Fui ver essas 400 câmeras funcionando, você me levou para conhecer. Aí eu te fiz uma pergunta, por que não tem um PM aqui e por que não tem um policial civil aqui? Por quê? Porque se fosse integrado, era muito mais rápido, né? A Polícia Militar tem tático, tem um monte de rota, tem várias... E não é integrado. O que você fala a respeito disso? Deputado, a integração ela é fundamental. É fundamental e acredito que é um elemento
da racionalidade do sistema. A partir disso, a gente pode chamar o sistema de segurança pública como irracional, porque cada um no seu quadrado, não se dialoga, duplicidade de competências, concorrência desnecessária e um retrabalho que uma acaba fazendo aquilo que já foi feito por outra e assim sucessivamente. A integração, eu lembro que desde a conferência, a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública em 2009, ela foi um dos temas principais debatidos na Conferência Nacional que o presidente Lula foi o presidente que chamou a primeira conferência na história do país de segurança pública e que tirou 40 diretrizes e 10 princípios. Um desses aí é a integração, porque por se entender que não se faz segurança sem a integração dos órgãos policiais. Por exemplo, se debate e se iniciou um processo em 2003 praticamente no país, a construção de um sistema único de segurança pública, a exemplo do Sistema Único de Saúde, algo parecido com o nosso SUS. Criou-se o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, mas ainda não se consolidou como uma política de Estado, uma política que obrigasse, né, a exemplo do SUS, todos os entes federados trabalharem integrados, trocarem informação e fazerem seus planejamentos integrados. O que acontece? Por conta de disputas políticas, que eu acredito que a boa política ela é necessária, mas ainda há questões políticas partidárias que impedem o desenvolvimento da segurança pública como de outras áreas do Estado. Por exemplo, o sistema de segurança pública do governo federal, ele precisa dos estados para alimentar as informações. Sim. Porque ressalvadas as autonomias dos entes federados, se não tem uma PEC para alterar isso na Constituição, depende da boa vontade de governadores e de prefeito para se estabelecer uma política integrada. Por questões políticas, não consegue consolidar um sistema de integração. Às vezes acontece isso na ponta. Mas reserva, questões políticas é decisão de comando geral, do governador, do presidente, porque o que eu sinto, Oséias, é que há de fato uma reserva de mercado. A PM, ela é polícia militar e ela não aceita qualquer outro tipo de relação. A Polícia Civil, da mesma forma. A Guarda Civil é mais nova, é mais recente. Agora, a minha preocupação é o seguinte, o que falta? Como é que faz? Quais os desafios? Porque eu particularmente, eu defendo muito a desmilitarização da Polícia Militar. Não tem sentido, isso se deu no regime militar, na ditadura, as polícias civis, a Força Pública de São Paulo e dos outros estados foram militarizadas, né, por uma relação, até a hierarquia e tal, mudou-se tudo. Acabou a ditadura, acabou o regime militar e isso é um resquício, a militarização da PM. Né? Da mesma forma, é um absurdo, o estado de São Paulo hoje, você tem uma polícia militar com efetivo muito grande, embora insuficiente, uma polícia civil com efetivo grande, embora insuficiente, e você tem o reforço dos municípios que não se sentiram protegidos e, portanto, criaram as suas guardas civis municipais. Né? Agora, quem é que atrapalha? Qual o desafio, a barreira que nós temos que vencer para que essas forças, no mínimo, se unam? Sim. Podemos nem dizer o seguinte, juntar, como já foi a intenção, a unificar as guardas, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Isso já se discutiu muito e não deu certo. Mas assim, que pelo menos se integrem. Quais esses desafios? Deputado, primeiro desafio, eu acredito que a gente já está percebendo que há uma certa superação, que é o desafio do entendimento jurídico sobre competência na segurança pública. Tá. Porque se convencionou, até porque, por conta dessa questão da reserva do mercado, da tentativa de monopolizar a segurança pública, se convencionou o entendimento jurídico desde 88, que segurança pública, pelo caput do 144, o rol taxativo, que a segurança pública é dever do Estado. Mas lá é muito claro, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todo. Se você pegar também o caput do artigo que fala sobre educação, ela começa da mesma forma. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todo. Se pegar na área de saúde, saúde, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Só que na saúde, você tem um trabalho integrado, União, Estado e município, com o SUS. Na educação, você tem um trabalho integrado, União, Estado e município,
por meio do sistema de educação, e na segurança pública, por conta dessa questão de monopolizar, se convencionou o entendimento de que o Estado que está lá é o Estado federado, não os entes da própria federação. Aí sempre quando fala de segurança pública é dever e competência do Estado, dos estados em si, não do município. Recentemente, inclusive, a própria Carmen Lúcia, quando assumiu a presidência do STF, ela, no discurso, ela colocou que o entendimento lá do Estado é exatamente o mesmo entendimento como é feito para a educação e para a saúde. É Estado, União, Estado e município. Então, a responsabilidade é compartilhada. Entendi. A partir daí, a necessidade agora é de superar essas barreiras que passam desde questões políticas, questões corporativas e questões constitucionais, no sentido de fazer uma reforma na Constituição, contemplando e de maneira vinculando responsabilidade da União, do Estado, do município, a exemplo como é feito com a educação e saúde. Mas a Carmen Lúcia, como você acabou de dizer, ela já disse que Estado se entende União, Estado e município. Né? Isso. É o entendimento dela. E isso já foi muito importante, porque a gente já combatia essa ideia de monopolizar a segurança pública enquanto reserva de mercado, que de fato era algo que inclusive denunciava uma certa incompetência e ineficiência. Porque se a polícia militar, por exemplo, que nós respeitamos e reconhecemos a sua importância, mas historicamente tentou monopolizar a segurança pública, se ela desse conta da segurança pública, tranquilo, não se fazia crítica. Mas, além de tentar monopolizar, de impedir com que os municípios se organizassem, evoluíssem e levassem segurança para a população, eles não conseguem dar segurança, e progressivamente a criminalidade aumenta. Ou seja, em decorrência do monopólio, pune-se quem? A população, que a segurança pública deveria, sim, contribuir, proteger e dar segurança. Ou seja, você tenta monopolizar, não deixa o município crescer. Quem que vai sofrer com isso? A população que é vítima de latrocínio, de homicídio, de furto, de roubo, porque os estados não têm condições. Obviamente, hoje, a gente já percebe que muito disso já caiu. Os estados já compreenderam que não vão dar conta mesmo e que se não derem os braços entre si, Estado, município, União, a coisa vai ficar pior. E como tem ficado pior, mesmo que as estatísticas criminais, camuflando o número, maquiando o número, manobrando o número, para tentar fazer uma publicidade positiva, a realidade refuta, porque o crime cada vez mais cresce no Brasil, o homicídio cresce no Brasil e o índice de resolução desses crimes cada vez diminui, porque nós não temos inteligência nem tecnologia. Eu, certa feita, aqui na casa, Oséias, fui recepcionado e ele veio prestar esclarecimento para a Comissão de Segurança. Na verdade, veio dizer o que estava sendo feito na polícia, qual era a política desse governo do PSDB em relação à segurança. E os números totalmente maquiados, à época secretário, hoje, infelizmente, ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes. E foi impressionante a quantidade de números maquiados, né, que tinha. Num evento ele falava um número, aí ele ia num outro evento, falava outro, ou seja, se fosse a segurança de São Paulo aquilo que ele dizia, né, parecia índices de países europeus, escandinavos, onde o índice de violência era praticamente zero. Né, mas a verdade é que a gente sente, né, uma insegurança muito grande. São Paulo, o governo do PSDB em São Paulo, produziu e organizou, ajudou a organizar o crime, né? Hoje São Paulo exporta, é um grande exportador de crime organizado, o PCC hoje está no mundo, né? Por quê? Porque não se combateu. Eu me lembro uma pergunta que foi feita ao ex-secretário de Segurança de São Paulo, e é importante a população saber. O coronel Telhada, um policial militar, perguntou para ele o seguinte: quando eu estava à frente da rota, a polícia tinha embates diários com o PCC. Hoje não tem mais. Acabou o PCC, secretário? Né? Nós vamos fazer um intervalo agora, Oséias, e a gente volta, temos muito mais a falar aí. Voltamos com a entrevista do Oséias Francisco da Silva, que
preside hoje uma entidade nacional que trabalha os interesses de todo o grupamento das guardas civis municipais no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, a Rondônia, Roraima, né? E que vem lutando por avanços, teve uma atuação profunda junto ao governo federal pela aprovação da 13.022 de 14, que vem regulamentar, e eu tenho uma pergunta a respeito dela na sequência, né? E um grande amigo meu, Oséias de São Bernardo, que nós temos a honra de ser amigo dele. Oséias, essa lei que eu acabei de dizer, a 13.022, ela regulamentou as guardas municipais do país. Quais as principais novidades e desafios que essa legislação trouxe para nós? Muito bem. A Lei 13.022, deputado, esta lei, ela foi fruto, o processo de aprovação dela, de muito trabalho. Ela praticamente levou 11 anos engavetado na Câmara dos Deputados. Em 2014, nós conseguimos aprovar com a grande mobilização de guardas civis municipais no Brasil todo. Ela vem regulamentar a atividade das guardas civis municipais e regulamentar o poder de polícia. Porque as guardas municipais, elas já eram polícias antes da Lei 13.022. Mas não estava regulamentado. Não estava regulamentado. Então, cada cidade agiu conforme a decisão do prefeito, do chefe do Poder Executivo local, e as guardas com características diferentes. A população também não sabia as atribuições das guardas civis municipais. Essa lei ela foi muito taxativa. Eu quero destacar, por exemplo, essa lei ela coloca como princípio norteador das guardas civis municipais, da atuação operacional, a garantia dos direitos humanos, né? Que é um princípio que tem que orientar todo o conjunto da segurança pública. Inclusive o próprio agente está incluso, né, nesse princípio. Também o uso progressivo, moderado ou diferenciado da força, que é importante falar, né, que em razão da criminalidade ser perversa, usar armamento de grosso calibre e das ocorrências policiais terem um caráter de alta complexidade, você ter equipamentos diferenciados, inclusive tem uma portaria interministerial que regula o uso progressivo da força, tem que ter equipamentos não letais para que você tenha opções de utilizar e não utilizar o armamento letal como prioridade. Ela regula todos esses princípios. Principalmente, ela vai falar que a Guarda Municipal, a função principal da Guarda Municipal é cuidar sistematicamente da população. Esse entendimento de ter a vida da população, fortalecer as guardas, e vem colocar como prioridade. O legislador falou o seguinte: mais importante do que a escola é quem nela estuda. Mais importante do que a praça são os moradores que vão para a praça. Mais importante do que o patrimônio, ou seja, um patrimônio mais importante no município é o próprio cidadão. Então, partindo desse princípio, o cuidado da guarda tem que ser cuidar sistematicamente da população, para que essa população exercite e goze dos direitos que a cidadania lhes reserva, né, desde a Constituição Federal. Também é taxativo a questão do atendimento a ocorrências emergenciais. A lei deixa de maneira muito taxativa, muito clara, que as guardas civis municipais devem atender ocorrências emergenciais, dando caráter emergencial para a atividade de guarda civil municipal. Inclusive, o número da guarda... Permitindo ela agir, inclusive, que isso ficava meio nublado, ficava. Né? A gente não tinha um número, o poder, por exemplo. Direito de, né? Pode, deve ou pode ou não pode. Inclusive, o número emergencial das guardas municipais do Brasil é 153. Que esse número, antes da lei, era tido como utilidade pública. Depois da lei, virou número emergencial. Como é o 190, hoje você tem o 153. Tem o bombeiro, tem um número para chamá-lo, e agora 153, o cidadão chama a Guarda Civil Municipal para atender. Ainda temos um grande desafio, eu quero falar do desafio agora, é que no Brasil ainda tem uma cultura onde a gente aprova as leis, mas tem uma grande dificuldade de implementar a lei. Uma coisa é o legislador aprovar a lei, outra coisa é essa lei mudar a realidade. Sim. Tem uma cultura da informalidade no país ainda, uma cultura de descumprimento de legislação, uma cultura de recorrer às legislações pelos próprios agentes do Estado. Então, muitas prefeituras no país inteiro, inclusive no estado de São Paulo,
ainda não adequaram suas guardas civis municipais à Lei 13.022. Mesmo esta lei reservando 2 anos, um prazo de 2 anos, para que todos os prefeitos adequassem suas guardas Ou civis seja, municipais. o prazo já foi, porque a lei é de 14, teria 2 anos, até 2016. Então é algo que nós podemos, inclusive, denunciar. Podemos denunciar. Né? Devemos denunciar. Inclusive, muitos municípios já entraram com ação do Ministério Público Estadual, exigindo do Ministério Público que notificasse o prefeito para que cumprisse a legislação. Porque quando o prefeito não cumpre a legislação, deputado, ele está punindo a população. Porque ele está prevaricando. Está prevaricando também. Está cometendo uma irregularidade, inclusive pode responder por improbidade, né? Dependendo do aspecto do seu descumprimento da lei. Falando em lei, Oséias, que não pega e lei que não é cumprida, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela aprovou uma lei que autorizava o governador a investir nas guardas municipais. Ora, se o governador não investe nem na guarda estadual, tampouco civil, quanto mais e militar, né? Então, assim, acabou, na minha opinião, uma lei para inglês ver, para dizer, olha, nós fizemos, autoriza o governador, olha, ele está autorizado, não precisa dessa autorização. Eu queria fazer uma pergunta só para mostrar que, assim, para checar se o que eu estou pensando é sério. Eu presumo que nunca deva ter enviado. Vocês têm notícia de que em algum momento o governador de estado, Geraldo Alckmin, mandou algum centavo para a Guarda Civis Municipais? Não? Deputado, essa sua pergunta é muito importante. A Lei 16.111, sancionada pelo governador em 2016, ela tem essa autorização, que é uma grande reivindicação das guardas municipais. Por que é uma grande reivindicação? Porque os municípios já financiam as polícias estaduais há anos. Eu costumo dizer que se os municípios do estado de São Paulo, isso acontece no país inteiro, mas se os municípios do estado de São Paulo hoje resolvessem de não financiarem mais as polícias estaduais, entraria no colapso absoluto. Até porque usam prédios públicos, computador é a prefeitura aluga o lugar onde funciona a delegacia, quando não cede um prédio público. Aluguéis, prolabores, viatura, funcionário. Hoje, se parar de passar, de fazer essas manutenções, o sistema entra em colapso, sem sombra de dúvida. Então, partindo desse princípio que o município já paga a fatura sem participar da gestão dela, da Segurança Pública do Estado, nós sempre pautamos com o governador, com o secretário, que o Estado também criasse uma linha de financiamento às guardas civis municipais, principalmente aquelas mais fragilizadas, onde os municípios têm maior endividamento, mais problema financeiro. E foi criada esta lei, não chegou ao meu conhecimento. Eu não quero ser injusto e falar que nenhum município recebeu, mas eu acompanho diariamente, mas não chegou no meu conhecimento nenhuma notícia de que alguém já recebeu verba vindo desta lei do governo do Estado. Fizemos reuniões, solicitamos uma regulamentação, solicitamos previsões nos orçamentos, nas leis orçamentárias do Estado, para que reservasse um valor, para que a gente entendesse qual que era o valor, para que a gente discutisse como seria a partir desse valor, mas até hoje nós não fomos chamados para essa discussão. Eu lamento dizer para você, José, e aos telespectadores da TV Assembleia, que não houve e nem haverá. O governador do Estado, ele tem sucateado a polícia militar, a polícia civil. Os policiais militares que, assim como vocês, saem de casa e vão enfrentar a criminalidade, né, recebem um salário miserável, né, e isso tem trazido consequências graves à nossa segurança pública, um armamento de terceira qualidade, né? Vou dizer a você, coronéis, comandantes de batalhão muito mal treinados. A polícia de São Paulo nunca havia matado tanto quanto vem matando os nossos jovens na periferia de São Paulo, dos grandes centros, né? E por falar em violência policial, né, nós acabamos de viver um momento triste aqui na capital de São Paulo, onde alguns GCMs foram filmados, né, praticando violência contra um morador de rua que não infringia qualquer lei, qualquer coisa. O que você fala? Porque eu acho que é um momento que vocês se envergonham também, né? Ver
É óbvio que em toda corporação você tem os bons e os maus, você tem os bons e os maus deputados, os bons e os maus policiais, os bons padres, os maus padres, os bons pastores, os maus pastores, e aí segue em todo sentido. Mas o que você fala? Você envergonha a categoria quando você vê isso acontecendo? Deputado, Isso é recorrente na GCM? eu assisti os vídeos que acabaram viralizando nas redes sociais, a imprensa publicizou com muita intensidade este fato, e de fato até eu quero fazer uma certa crítica à imprensa, né? A imprensa ela usa uma força muito grande para divulgar aquilo que é negativo, né? Mas é só o que a imprensa tem feito. As coisas positivas a gente não vê divulgando com tanta ênfase, mas isso não quer dizer que a gente concorde ou queira reduzir o impacto da ação, que no nosso entender foi uma ação muito ruim para as guardas civis municipais do Brasil inteiro. Sim. E também, principalmente, para a Guarda Metropolitana de São Paulo, que é uma guarda que sempre atuou, que sempre foi uma referência muito positiva. Inclusive, nesse mesmo aspecto, tem um guarda da Guarda Metropolitana de São Paulo, que ele tem um trabalho de recuperação de moradores de rua, que inclusive leva para a própria residência, né? Consegue arrumar emprego, levou para morar com ele e arrumou emprego um morador de rua. Então, uma coisa maravilhosa, né? E você sabe o que ele recebe por esse trabalho a mais, que o comando dele conhece? Absolutamente nada. Infelizmente é isso. Tem uma outra ação da Guarda de São Paulo, que acontece aqui no Ibirapuera, que o guarda vai patinar com os adolescentes, vai andar de skate com os adolescentes, com isso servindo como referência, evitando com que eles sejam vítimas da violência urbana. Mas isso não quer dizer que eu quero diminuir o fato que aconteceu. Eu quero dar um destaque, porque é o seguinte, nesse caso, o governo federal criou, 2012, 2013, 2011, 2012, um programa chamado Crack é Possível Vencer, né, que foi implantado aqui em São Paulo, foi implantado em São Bernardo do Campo, do qual fiz parte desse programa na cidade. E esses programas sociais, geralmente, porque eles têm uma visão multidisciplinar da questão do crack, das drogas, sim, que é uma questão social e, de fato, exige uma ação integrada dos órgãos da prefeitura, cada ator que integra esses programas tem uma missão determinada. Sim. E a Guarda Civil Municipal, que deve fazer tem a função de fazer a segurança dos agentes da assistência social, da saúde, das outras secretarias que deveriam dar o apoio, no caso como aquele. Quando é uma ocorrência policial, criminal, a intervenção é da Guarda Municipal diretamente. Para acontecer essa atuação integrada, você tem todo um processo de formação. Você tem todo um processo de planejamento integrado, de ações articuladas. Sim. Eu não vi ali esse processo de integração. Eu também não sei dizer se aquele guarda que atuou naquele momento, ele passou pelo processo formativo do programa que é possível vencer. Né? Aqueles, se participaram ou não, porque não é recorrente, porque eu participei do programa, até recentemente em São Bernardo do Campo. E lá nós lidávamos diariamente com o pessoal das Cracolândias descentralizadas na cidade e pessoas em situação de rua. E eu tenho mais exemplos, muitos exemplos positivos, né, desta relação, mesmo que a cidade lá, como aqui também, não tem uma política de inclusão, não tem uma política de acompanhamento. E muitos prefeitos, pela ausência de política e pela não priorização de uma agenda de inclusão, o que é que faz? Quer usar a ação policial, quer transformar a questão da droga, de moradores de rua, como uma ação de segurança pública. Quando, que na verdade, é uma questão social. É uma questão, né, social. Então, se a gente quisesse encontrar culpado, eu começaria a culpar com o prefeito. Por que tem morador de rua? Por que a assistência social não está lá? Aí a guarda vai lá, nós não sabemos, aquele guarda poderia ter atendido inúmeras outras ocorrências no dia exitosas, dignas de louvor. Nós não sabemos essa trajetória. Em outros momentos. Só que naquele momento especificamente ele foi muito mal. Né? Eu tenho até, com todo respeito à profissão, o guarda que eu também sou, mas eu sei que ele, pensando naquele vídeo, ele deve estar arrependido pela repercussão do que deu do vídeo. Né? Não pela repercussão, arrependido do ato. Do ato, né? também, porque ninguém sai de casa, eu falo isso, a guarda, a polícia, todas as polícias, não sai de casa falando assim, eu vou bater em alguém hoje.
eu vou matar alguém hoje? Eu conheço, eu convivo, eu convivi muito e convivo com GCMs em São Bernardo, sou amigo praticamente de toda a corporação, né? E conheço quem é que está por trás daquela farda, né? São pais e mães. Agora, isso nas GCMs, até pela natureza dela, esse processo é muito menor. Mas nas PMs, né, isso é um processo muito maior. Você vê denúncias diárias de maus policiais, de bandidos de farda, de matadores, né, que vão e têm o prazer de tirar vidas e na verdade, é um processo de limpeza, né? Bandido você mata, né? Nós tivemos já governador nesse estado que dizia que bandido bom é bandido morto. Né? E quem produz, eu tenho a opinião de que quem produz o bandido é o próprio Estado. A falta de moradia, de esgoto, a falta de oportunidades de emprego, de educação, isso levam muitos... Eu tenho um projeto social, que você conhece muito bem, que a gente trabalha a prevenção da criminalidade. Pasme você, Oséias, não existe um único projeto no governo do Estado de São Paulo que concorra com o meu. Não existe um único. Não, olha, não tem um único projeto do Estado que tenha o alcance do Tigrinho, que pense em disputar aquela criança com a ociosidade, com a criminalidade, nas periferias. Né? Onde o nosso projeto está, eu sou a única opção de lazer dessa criança. Então, o projeto o atrai. E ali a gente trabalha, além do esporte, né? Mas o esporte é o instrumento que nós temos para atrair aquela criança, mas aí a gente vai trabalhar princípios que formem um cidadão, né? Que a gente trabalha o dia a dia através do esporte, a lógica de formar um cidadão, uma geração melhor. Acho que violência não se combate com arma, violência não se combate com... Violência se combate protegendo, formando uma geração melhor. Hoje, o filho do trabalhador, quem estuda nas escolas do governador Geraldo Alckmin, se não aprenderem nada, eles passam aquele menino. O menino não vai ter oportunidade, o crime dá oportunidade para ele. E é o único que dá oportunidade, porque o Estado tira dessa criança todas as possibilidades dele ser um cidadão do bem, né? E aí ele vai para o caminho mais fácil, que é a criminalidade, que é a droga, né? E isso tem gerado uma grande insegurança no nosso Estado. E o Estado de São Paulo, o PSDB, exportou crime organizado agora até para fora do Brasil. Nós estamos vendo ocorrências aí em outros países e tal, mas é o crime, é o que o Estado de São Paulo organizou. Né? Porque o Rio, que é um local violento, mas há um embate violento entre o crime e as polícias. Há um embate. Aqui em São Paulo está tudo certo, né? A ponto de, como eu dizia antes do intervalo, o Coronel Telhada perguntar para o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi, infelizmente, secretário de Segurança em São Paulo, se tinha acabado o PCC. Né? Ou seja, quem estava falando isso? Um deputado do partido do cara, né? Um deputado que é da base do governo, e chegou no auge da polícia, ele foi comandante da rota, coronel, que é o maior cargo da polícia. Mas voltando às guardas civis, você falou da formação, do cuidado em formar a guarda para vários serviços, né? E você falou até de uma formação que você passou recentemente também, reciclagem. E eu acompanhei muito, né, mas assim, queria que você falasse para o nosso telespectador, Oséias, qual é o treinamento de um GCM? Né? Segundo, se ele está preparado para fazer o enfrentamento da segurança. Segundo, eu queria que você falasse um pouco na questão do armamento em relação às guardas civis. Porque tem, até um certo momento, existia o seguinte, pode andar armado, não pode? Como é que é isso, Oséias? Deputado, uma boa oportunidade. O treinamento das guardas civis municipais, ela tem uma matriz curricular. O governo federal anterior a 2014 estabeleceu uma matriz curricular de formação de todas as guardas municipais do Brasil.
Então E nós ele temos... é igual à Polícia Militar? Como é que é isso? Não, tem diferenças, né? Tem diferença. Tá. Deixa eu falar da Guarda Municipal primeiro, Uhum. porque tem muitas especificidades aí. Além do processo formativo para ingresso na carreira, que é um processo bastante razoável para entrar na carreira do Guarda Civil Municipal, as guardas municipais que são armadas, elas são reguladas também pela Lei 10.826 e seus decretos, que a Polícia Federal faz a fiscalização. Todo ano tem que passar por um processo formativo, seja parte teórica e a parte prática. Além dessas formações, existem as formações específicas, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Guarda de São Bernardo do Campo. Existe um grupamento chamado ROMO, o ROMU, que é o grupamento da Ronda Ostensiva Municipal Tático das Guardas Civis Municipais. Então esse pessoal tem treinamento específico praticamente um ano inteiro. Você tem um grupamento da Guarda Ambiental, a nossa Guarda Ambiental de São Bernardo do Campo, a qual quero parabenizar tem uma atuação pela atuação fantástica. Tem uma atuação incrível, fantástica mesmo, né? Todo dia ocorrência cuidando do meio ambiente da cidade, mesmo sem as condições devidas para trabalhar, fazer o que faz ou fazer até um pouco mais. Então você tem diversos tipos de especificidade em algumas atribuições da Guarda Civis Municipais, além das exigidas pela própria lei. Então, se falar de Guarda Civil Municipal, a gente pode falar de uma das polícias mais bem informadas. Tem exceções? Tudo nessa vida tem exceções. Qualquer lugar. Mas a Guarda Civil Municipal ela está habilitada, ela está credenciada e os próprios números advogam a favor das Guardas Civis Municipais que podem portar arma. A polícia do Brasil que tem a menor letalidade policial são as guardas municipais. De 2001 começou efetivamente a nossa guarda a funcionar em São Bernardo do Campo, até 2017 nós só tivemos uma única ocorrência em serviço, a guarda que trabalha armada 24 horas desde o seu nascimento, uma única ocorrência combatendo onde crime. teve a letalidade do infrator da lei naquele momento. Isso em 17 anos de atuação 24 horas armada. Então, ter arma para a guarda não significa que vai aumentar a violência, aumentar a criminalidade. Esse é um falso debate. A arma, naturalmente, o guarda municipal é a polícia que mais exige formação para andar armado. E quando estão trabalhando armado, elas provam de fato que estão credenciadas para a função pelo uso adequado, diferenciado, proporcional e pelo resultado. A letalidade quase que zero. Parabéns. Zé, nós estamos caminhando já para finalizar, mas eu não poderia deixar de te fazer uma pergunta que não quer calar, né? Que você acabou nos trazendo alguns dados importantes. Hoje nós devemos ter um efetivo no Brasil da Guarda de aproximadamente 130 mil homens e mulheres, né? Entre homens e mulheres, 130 mil é o contingente. O governo federal, ele, com muita sede, o governo Temer, junto com o PSDB, do Dória, o PSDB do Alckmin, juntamente com vários partidos aliados, democrata e tal, eles estão numa campanha pesada contra os direitos dos trabalhadores. Mas tem uma outra questão de fundo dessa reforma, que é a reforma da Previdência. E as guardas civis, elas estão fora, né? Como é que vocês têm trabalhado essa temática, especialmente você, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais? Como tem sido esse debate para vocês? Deputado, uma boa oportunidade de falar de uma pauta tão importante para a sociedade brasileira e, em particular, para a segurança pública e guardas municipais. Desde novembro de 2016, que essa PEC, a 287, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, nós temos trabalhando e combatendo essa PEC, porque é a PEC da perversidade. É uma PEC que atenta contra direitos assegurados na Constituição Federal, né? É uma PEC que penaliza o trabalhador brasileiro e, de certa forma, isenta e beneficia o grande empresariado que sempre são negados à Previdência, que são os responsáveis pelo déficit da Previdência Social. No sentido da segurança pública, o governo, a origem dessa PEC, no texto inicial dela, retirava o direito à aposentadoria especial para toda a segurança pública. Para o governo, segurança pública no Brasil, os policiais não correm risco de vida, porque eles iam tirar o risco de vida e ia colocar todas as polícias, tratar exatamente igual com toda a população brasileira, que é um grande absurdo, é uma falta de respeito.
né? Porque se fosse por falta de conhecimento técnico, mas não é porque tem assessoria técnica para isso. É exatamente uma falta de respeito com os profissionais, com a profissão que tem o maior índice de suicídio em todas elas, com a profissão que tem o maior índice de estresse em todas elas e com a profissão que tem a menor expectativa de vida de todas. Sim. Inclusive, nós entregamos relatórios para o governo, para o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, entregamos em mão para o ministro Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, que todos esses relatórios chegaram à presidência da República. E mesmo assim, eles insistiram em acabar, porque acabando com a aposentadoria especial, você acaba com a polícia definitivamente. Porque se hoje, se acabar com a aposentadoria especial, 30% das polícias federais, ex-estaduais se aposentam imediatamente. Então você vai piorar o cenário que já existe, além de desestimular o ingresso de novos atores para essa função, uma vez que não tem benefício nenhum pelo alto risco que corre. Sim. O que acontece? O governo tentou manobrar, num certo momento, com a pressão, porque nós criamos uma entidade nacional chamada União das Polícias do Brasil, UPB, que congrega 29 entidades da segurança pública, que pressionamos, inclusive com ações assim, de alta relevância no Congresso Nacional. Nos últimos dias, que teve repercussão nacional, o governo começou a recuar e começou a manobrar, tentando contemplar algumas agências da segurança pública e deixando de fora. Quem ficou de fora? As guardas civis municipais. Quero agradecer, Oséias, acho que você apresentou hoje para São Paulo um pouco do que é as guardas civis. Quero cumprimentar o teu trabalho em prol dos GCMs, né? Eu acompanho, eu que tenho um carinho muito especial por essa categoria, né? São grandes amigos que eu tenho. Quero reassumir, Oséias, o meu compromisso com vocês. Né, aqui na Assembleia Legislativa, na minha vida política, né, uma das categorias que eu adotei a luta e vou estar sempre lutando são pelos GCMs. E quero te agradecer essa oportunidade e da mesma forma despedir de todos os telespectadores da TV Assembleia, né, e agradecer o Oséias por essa oportunidade. Muito obrigado.